Amados, eu quero aqui dividir com vocês aqui um trecho bíblico. E eu confesso a você que todas as vezes que a gente vai falar uma mensagem, a gente se sente com uma insignificância muito grande. É isso mesmo, a expressão meia feia, né? Insignificância. Se não é por Deus, se não é pelo Espírito Santo, né, o que a gente pode fazer? Não há poder no ser humano, não há nada em nós que possa persuadir alguém a mudar de vida, quanto mais nas questões espirituais, que para nós são coisas assim aparentemente impossíveis. Eu fico imaginando em uma multidão de pessoas como essa que nós temos aqui na sala 57, ou nós somos, né, porque eu faço parte desse movimento, né? Eu fico pensando numa multidão como essa, quantas expectativas, né, logo ao amanhecer. Talvez aí 10, 12, 15 mil pessoas, né? 15 mil pessoas, cada uma tem o seu sonho, né? Cada uma tem o seu objetivo, cada uma acorda com uma expectativa, cada uma vem para a sala com uma expectativa muitas vezes. Alguns talvez em busca de alento, né? Cicatrizar as feridas, outros muitas vezes em busca talvez de uma motivação e muitas vezes motivação pessoal mesmo, né? Porque talvez o casamento não esteja indo bem, talvez alguém da família muito doente, talvez a questão financeira até não vai muito bem, quem sabe até questões pessoais mesmo, social, psíquica, né, emocional. Muitas vezes nós temos algumas coisas que precisamos que Deus trabalhe. E por isso, então, a gente se sente nessa insignificância, nessa impotência muito forte. Então, eu oro hoje para que Deus, ao terminar esse culto aqui, Deus realize, né, em você a obra dele, como ele quer, como ele acha que deva acontecer. Porque muitas vezes nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos propósitos, e às vezes os sonhos de Deus, os propósitos de Deus são outros. Então, que você nessa manhã permita que Deus cumpra em você o propósito dele, os sonhos dele, o desejo dele. Desta maneira, eu não tenho dúvida nenhuma que você, meu amado, minha amada, você será grandemente abençoada, grandemente abençoado. É por isso que eu convido você a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 é conhecido como o capítulo das parábolas, né? Capítulo das parábolas. E este capítulo, ele vai falar logo no início ali sobre a parábola do semeador, logo depois em seguida a explicação da parábola, depois a parábola do joio, e aí, né, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, né, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede. Por isso é conhecido como capítulo das parábolas, né? E eu quero dividir com você hoje um pouquinho aqui da leitura, né, e meditar um pouquinho nessa parábola do grão de mostarda. Grão de mostarda. E o versículo é o versículo 31. O versículo 31 diz assim, olha, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Essa parábola, irmãos, ela tem ela tem um conteúdo muito interessante, tá? E dá para fazer algumas aplicações para os nossos dias hoje, que eu acredito que muda um pouquinho a nossa visão. Eu tenho carregado um pensamento comigo, né, que é o seguinte, né? A mudança, ela começa por dentro. Porque quando muda por dentro, muda por fora. Quando muda por dentro, muda por fora. Quando muda aqui, ó, tudo muda. Tudo muda. Muitas vezes, a gente espera que o mundo mude, a igreja mude, que as pessoas em nosso redor mudem, enquanto, na verdade, nós que devemos mudar. Porque quando a gente muda, tudo muda. Quando a gente muda, o mundo muda. Às vezes, o ambiente da nossa igreja que a gente congrega muda. As pessoas, a visão que a gente tem das pessoas ao nosso redor também muda. Porque mudou aqui, ó. E quando muda aqui, tudo muda. Jesus Cristo, ele começou a falar por parábola justamente, segundo alguns teólogos, justamente porque ele foi perseguido pelo que falava. Para você ter uma ideia, na época de Jesus, haviam até espiões ali. Para poder... Deixa eu só conectar aqui enquanto dá tempo, né? Havia espiões ali para poder falar, deletar ali, falar o que Jesus estava falando e deturpar muitas vezes. Então, Jesus falou por parábola porque ele falava para grupos específicos e esses grupos específicos compreendiam.
E essa parábola, quando Jesus fala, né, ela é muito interessante porque ele começa a falar sobre uma das sementes, uma das menores sementes, né, que existe, que é o grão de mostarda. Eu já vi o grão de mostarda. Uma vez um pregador estava falando na igreja e daí ele levou o grão de mostarda para a gente. E aí eu olhei o grão de mostarda, muito minúsculo, muito minúsculo. E aí eu vejo Jesus falando sobre o grão de mostarda, eu fico pensando, gente, onde se encontra inspiração para falar sobre grão de mostarda? Eu fico imaginando a sabedoria divina é tremenda, é poderosa. Porque ele faz um contraste entre a menor semente e uma das maiores hortaliças. E ele não somente faz um contraste entre a menor semente e uma das grandes hortaliças, mas diz os benefícios que essa grande hortaliça serviria. Diz o benefício e diz assim, olha, e se faz árvore, olha só, se faz árvore, é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Portanto, para nós podermos entender uma coisa, o que isso aqui, para mim, essa leitura para mim quer dizer, eu preciso trazer para você algumas lições. E depois nós vamos fazer, então, uma aplicação. A primeira lição, irmãos, dessa parábola é que o ser humano, ele está preocupado em ser grande. Todo mundo, a maioria das pessoas, pelo menos, se preocupa em ser grandes. Se preocupa em ser destaque. Se preocupa, talvez, ser o mais notável. Se preocupa, talvez, ser o mais famoso. Se preocupa, talvez, ser, né, o top dos tops, como se diz por aí, o top das galáxias, né? O top das galáxias. Sabe, essa, muitas vezes, é um sonho do ser humano. O ser humano, ele quer competir. E, por isso, você vê, muitas vezes, as competições, grandes competições, que o indivíduo se coloca em risco, colocando em risco a sua própria vida, muitas vezes a sua própria família, para dizer que ele é o melhor naquilo. Então, o ser humano, ele quer ser grande, é um desejo dele, muitas vezes. No grupo que nós estamos, muitas vezes queremos ser, né, o mais bonito, mais arrumado, mais perfeito, mais isso, mais aquilo. Isso é natural do ser humano. Isso está inserido no DNA do pecado. No entanto, amados, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem nos faz grande? Quem é que pode nos fazer grande? Só Deus. Só Deus. Se Deus quiser que você seja grande, você vai ser. Se Deus quiser exaltar você, ele vai exaltar. Ele vai exaltar. Só para você ter uma ideia, Moisés. Vou dar um exemplo aqui de Moisés. Deus chamou Moisés para confrontar com Faraó. Imagina só. Moisés falou, Senhor, eu não sei nem falar, como é que eu vou para lá? Só que Moisés, ele foi colocado por Deus na frente do Faraó, né? A maior autoridade do Egito e uma das maiores potências, porque Moisés, no passado, antes, Moisés havia sonhado o sonho de Deus. Porque qual era o sonho, amados, de Moisés? Qual era o sonho do Egito para Moisés? Qual era o sonho do Egito para Moisés? O sonho do Egito para Moisés era que Moisés se tornasse um faraó. Mas qual era o sonho de Deus para Moisés? Você está entendendo? Que a diferença do sonho do mundo para você, para o sonho de Deus para você? Muitas vezes nós precisamos parar um pouquinho e colocar-se diante de Deus, Senhor, quais são os seus sonhos para mim? Porque às vezes a gente começa a sonhar os sonhos do mundo. A gente começa a sonhar o sonho da multidão. Então, Moisés se tornou um grande homem, um grande profeta. O nome de Moisés, ele se tornou assim, podemos dizer, eternizou, né, dentro da história bíblica. Por quê? Porque Moisés permitiu que os sonhos de Deus fossem os sonhos deles. Não foi fácil. Não foi fácil. Outra aplicação, ou melhor, outra lição que nós tiramos dessa parábola, tá? É que podemos ser pequenos aos olhos do mundo, mas podemos ser enormes aos olhos de Deus, viu, Maria Ferraz? Podemos ser pequenos aos olhos do mundo, mas podemos ser enormes aos olhos de Deus. Muitas vezes as pessoas, elas entram em depressão, né, entram em situações emocionais complicadas porque fica preocupado muito com a visão dos outros para com ela. O que as pessoas acham dela, né? Muito embora não passa pela cabeça o que Deus pensa sobre ela. Não importa como que nós estamos sendo taxados nesse mundo, né? O importante é como Deus nos vê. E pode ter certeza, Deus nos vê como uma pérola preciosa. Deus nos vê como um tesouro tremendo. Amigo, nós somos especiais diante de Deus. Olha, podemos ser pequenininho como um grão de mostarda, mas como é que quando Jesus falou a parábola do grão de mostarda, qual é a visão de Deus? Qual é a visão de Jesus? Uma grande árvore, frondosa.
E Deus, quando olha para você nessa manhã, com certeza, ele vê você, né, de uma forma diferente, muitas vezes, que o mundo vê. As expectativas de Deus para mim, para você, muitas vezes são diferentes do que o mundo tem. Terceiro ponto, terceira lição dessa parábola, sabe o que eu quero dizer para você? Terceira lição dessa parábola é que eu e você devemos pedir Jesus onde devemos ser plantados. Que Jesus encontre um lugar para que eu seja plantado segundo a vontade dele. Porque na parábola a Bíblia diz, amados, que a semente de mostarda foi plantada e ela se tornou uma grande árvore. Às vezes a gente quer ser plantado, né, já falei a palavrinha, a gente quer, né? No local que eu quero, da forma que eu quero, né? E segundo as minhas exigências. Muitas vezes, nós agora falando do meio cristão, né? Imagino aqui que a maioria esmagadora aqui são cristãos, eu acredito, se não na sua totalidade. Observe que a maioria das vezes a gente pode correr o risco de fazer as coisas segundo o meu desejo, segundo o meu jeito, segundo a forma que eu quero. Essa parábola me ensina que eu preciso fazer um pedido para Deus. Senhor, eu quero ser plantado, mas eu quero ser plantado aonde o Senhor me plantar. Viu, Márcio? Né? Aonde Deus nos plantar. Onde Deus nos plantar, Márcio, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Nós vamos crescer, porque Deus não erra, viu? Deus não erra. Aonde Deus nos colocar, nós vamos crescer, porque Deus não erra. Deus, tudo que ele faz com perfeição. E tudo que ele faz tem um propósito. Então, nessa manhã, eu gostaria muito que você, pelo poder de Deus, em nome de Jesus, você compreendesse que os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida precisam ser concretizados para que muitas coisas possam acontecer. Por isso, as lições dessa parábola, para mim, elas são muito importantes. Primeiro, que eu não preciso ficar preocupado em ser grande. Não preciso. Não preciso ficar preocupado em sobressair aos demais, não. Porque, apesar de parecer pequenos aos olhos do mundo, eu posso ser grande aos olhos de Deus. Porque Deus tem os sonhos deles para mim. O sonho dele para mim. E quando eu deixo de sonhar os meus sonhos e sonhar os sonhos de Deus, eu me torno uma pessoa relevante no mundo em que eu vivo. Eu me torno uma pessoa que eu consigo tocar os corações e a vida das pessoas. Porque o propósito de Deus, muitas vezes, não são os nossos propósitos. Quando eu fui fazer teologia, eu já falei para vocês aqui uma vez que, para mim, foi um certo desafio, né? Para mim foi um certo desafio, porque eu havia feito o curso auxiliar de enfermagem, havia feito o curso técnico de enfermagem, já estava trabalhando na área de enfermagem e estava tudo bem, né? Estava tudo bem. Para mim estava tudo seguindo perfeitamente. Não precisava ali, podemos dizer assim, pelo menos naquele contexto profissional, financeiro, naquele momento ali, eu não precisava de mais nada. Estava tudo muito bem, obrigado. Mas um dia, era 2h da manhã em um plantão, eu escutei uma música, a música do pastor Robson Fonseca, do cantor Robson Fonseca. A música dizia, o nome da música era O Sonho de Deus é Maior. E daí, amados, naquela noite, 2h da manhã, eu entendi que eu estava tendo chamado para fazer teologia. Eu cheguei pela manhã, a minha casa estava em construção, eu já havia coberto, colocado portas, fase acabamento. E aí eu cheguei na minha casa pela manhã, depois do plantão, falei para minha esposa, assim, já era casado e tinha 2 filhos. Falei para minha esposa, Deus está nos chamando para fazer teologia. Aí minha esposa disse assim, não, se você entende que esse é um chamado de Deus, eu estou aqui para te apoiar. Só que isso tinha algumas implicações. Eu deveria, amados, eu deveria deixar o meu emprego. Eu deveria pedir demissão do meu emprego. E o problema é que eu deveria sair da capital de São Paulo e ir para a cidade de Engenheiro Coelho. Só que não era só isso. Eu ia pedir demissão de um emprego para ficar desempregado e assumir uma despesa de faculdade, sustento da família e aluguel sem estar empregado. Imagina só, loucura isso. Loucura, humanamente falando. No entanto, nós fizemos uma semana de oração
E Deus respondeu para a gente, amados, que era para a gente ir. Então, eu pedi demissão do emprego, deixei a minha casa lá em fase de acabamento e fomos para o UNASP. E Deus abençoou grandemente, grandemente a nossa estadia ali. Passamos 4 anos direto, nos formamos, recebemos o chamado para o sul do país, na Associação Sul-Paranaense, e desde então estamos trabalhando no ministério. E eu entendi, de fato, que os sonhos de Deus muitas vezes são diferentes. Meu sonho, naquela época, era talvez galgar uma caminhada na área de saúde, que eu gosto muito. Mas Deus mostrou para mim um outro rumo. Agora, vejam, muitas vezes as vontades de Deus são desafiadoras, né? Imagina, estava tudo certinho. Agora, aparentemente, eu tinha que bagunçar muito. Tem muitas pessoas que, às vezes, perdem oportunidades na vida porque não têm coragem de sonhar os sonhos de Deus. Não é mérito nosso. Mas Deus tem um trabalho que é feito, muitas vezes, em parceria humano-divina. Nós precisamos nos lançar aos braços do Senhor. Talvez eu esteja falando hoje para pessoas que estão no vale da decisão. Precisa tomar uma decisão. Eu quero dar um conselho para você. A sua decisão precisa ter 3 pontos importantes. Você não vai errar se as suas decisões tiverem esses 3 pontos, e eu falo isso sem medo de errar. Primeiro ponto em sua decisão é que você precisa honrar a Deus em primeiro lugar. A sua decisão precisa honrar a Deus. Você quer ser grande aos olhos de Deus? Honre o Senhor em primeiro lugar. Segunda decisão, a sua decisão precisa pensar na sua salvação. Terceiro ponto da decisão é que a sua decisão precisa salvar outras pessoas que estão ao seu lado. Então, meu amado, minha querida, eu quero hoje dizer para você que Deus, Ele com certeza, Ele tem uma obra extraordinária para fazer na minha e na sua vida. Tá? Na minha e na sua vida. Eu quero partir para o encerramento aqui, fazendo uma ilustração, só para você entender, talvez, o que eu estou querendo dizer. Tá? E essa ilustração, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu gostaria aqui de... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui um PowerPoint. Para eu quero ilustrar para você. Olha aqui, tá vendo? Se eu compartilhar aqui. Eu estou partindo aqui para o encerramento. Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar o modo apresentação. Está aqui, né? Veja só. Não sei se você já ouviu falar sobre as 3 árvores, né? Essas 3 árvores, é lógico, é uma ilustração. Eram 3 árvores frondosas, bonitas, muito embora cada uma delas tinha um sonho. A primeira sonhava o seguinte, inclusive, só dando uma explicaçãozinha, você vê que na minha ilustração, e eu também no meu pescoço, tem o lenço dos gravadores, né? Essa semana é a semana do lenço, né? Dia Mundial do Gravador está chegando, e por isso estou fazendo aqui uma homenagem aos clubes de desbravadores. Tá? Coloquei aí no PowerPoint também, no fundo, né? Aí o lenço gravador. Então, a primeira árvore sonhava ser um grande baú, cheia de um tesouro de ouro, né? De modo que as pessoas pudessem ficar assim encantadas e querer muito ser igual a ela, né? E então, esse era o sonho da primeira árvore. A segunda árvore gostaria de ser um grande navio, né? Não, quando eu crescer, eu quero ser um grande navio. E ao ser esse grande navio, eu quero carregar nas minhas dependências reis e rainhas. A terceira árvore gostaria que ela fosse colocada no topo, no cume de uma montanha, né? De modo que ela fosse enxergada de longe e as pessoas pudessem admirar, olhar com ela com admiração, com simpatia. O tempo passou, amados. O tempo passou e essas árvores... Chegou um dia um lenhador, então, e cortou essas árvores. Cortou essas árvores. E a primeira árvore foi cortada e o camarada chegou e fez um coxo para animais. Né? A primeira árvore foi cortada e fez um coxo para animais. Um certo dia, ela observou que havia um bebê sobre ela. Né? Havia um bebê sobre ela. E ela disse assim, esse é o maior tesouro que pode estar dentro de mim. Eu pensava ser um baú, mas Deus me trouxe um tesouro que é o filho dele, e colocou sobre essa árvore agora, que era uma manjedoura, que era um coxo, podemos dizer assim. E aí ela percebeu que os planos dela eram mas o plano de Deus era muito maior. A segunda árvore
se tornou um barquinho. E um certo dia, então, um certo dia à noite, ela percebeu que dentro do barquinho estava, então, o Senhor, que mandou a tempestade acalmar. Imagina só, ela queria ser um grande navio para levar reis e rainhas. Porém, Deus a fez um barquinho para levar o rei do universo. Que bênção, né? Não esqueça que os nossos propósitos, muitas vezes, não são os propósitos de Deus. E os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. A terceira ave, o sonho dela era ser colocada no alto e ser vista. E um dia ela percebeu que o camarada cortou, jogou ela num canto, mas num dado dia da semana ela foi necessária e ela foi feita uma cruz. E ela foi colocada em cima de um monte. E nessa cruz foi crucificado o Senhor Jesus. No início ela ficou horrorizada com o que havia acontecido. Porém, quando ela percebeu que a multidão olhava para aquele que estava nela, ela olhou que Deus estava realizando o sonho dela de uma outra maneira. Ela se tornou um marco histórico dentro do cristianismo. A cruz é o maior símbolo de amor que possa existir na face da terra. E aí, essas árvores, no final, elas perceberam que Deus tinha sonhos maiores do que o delas. Infinitamente maiores do que o delas. Sabe, amigo, talvez eu esteja falando hoje para uma sementinha. Talvez você possa ser uma sementinha de um grão de mostarda. Pequenininha, quase imperceptível aos olhos do homem. Talvez, quem sabe, algumas pessoas aqui podem estar com uma baixa autoestima, achando que não é ninguém, achando que o seu valor, né, é insignificante. Mas eu quero dizer para você, meu amado, você nos braços do Senhor, você é um gigante. Você pode ser tão pequeno quanto Davi, mas terá uma vitória tão grandiosa quanto a dele, amém? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente sonha os sonhos de Deus, não tem como errar. Os sonhos de Deus são melhores do que os meus sonhos. E os sonhos do Senhor são maiores do que os meus. E são maiores do que os seus também. Por isso, eu não sei quais são as lutas que você está passando, não sei quais são os desafios que você tem, quais são as preocupações que vai nessas milhares de mentes, mas eu quero dizer para você que Deus é o mesmo antes, né? Ele é o mesmo agora e ele é o mesmo depois. Ele está na direção da sua vida, mano. Ele está na direção. Ele sabe quais são os detalhes, ele cuida de tudo. É por isso que nessa manhã eu quero convidar você a refazer a sua entrega ao Senhor. Deixa Deus dirigir, não age conforme a sua mente, porque o nosso rumo, a nossa direção não é perfeita. Deixa Deus guiar a sua vida. Senhor, a minha vida é do Senhor. Guie conforme o teu propósito. Posso parecer uma sementinha do grão de mostarda, mas me plante onde o Senhor quer que eu seja plantado, porque onde o Senhor me plantar, eu vou frutificar, eu vou produzir, eu vou trazer benefícios àqueles, porque a árvore, a hortaliça, diz a Bíblia que as aves faziam ninhos sobre os seus galhos. Quando nós servimos o Senhor, nós servimos as pessoas que estão ao nosso lado, porque Deus pode fazer maravilhas através de nós. Seja uma bênção para as pessoas nesta manhã, amém? Deus abençoe você grandemente. Eu quero encerrar aqui com uma oração, pedindo que Deus derrame o Espírito Santo na sua vida, na minha vida, para que nós possamos sonhar os sonhos de Deus. Porque quando sonhamos os sonhos de Deus, com certeza, Deus nos colocará no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Amém? Oremos então, amados. Senhor nosso Deus, Pai eterno, obrigado, Pai, por essa mensagem tão singela, tão simples, mas particularmente, ó Pai, tão profunda, particularmente para mim tão profunda, porque ela me diz que a confiança no Senhor, Pai, independe da visão humana, independe dos sonhos do mundo, independe até mesmo das minhas próprias vontades. A confiança no Senhor é soberana. Por isso, Pai, nos ajude em nossas decisões, Pai. Honrar em primeiro lugar o teu santo nome. Nos ajude, Senhor, a sonhar os teus sonhos. Porque quando sonhamos os teus sonhos, ó Pai, nós somos mais felizes. Nós temos propósitos claros e definidos em nossa vida. Senhor, eu entrego em tuas mãos essas milhares de pessoas, a cada um de nós, com os nossos dilemas, com as nossas lutas, mas também, Senhor, com os nossos propósitos, com as nossas dificuldades, com os nossos sonhos, ó Pai, com os nossos objetivos. Mas nos ajude, ó Pai, esses nossos sonhos está enquadrado dentro da tua palavra, porque desta maneira se transformará nos teus sonhos. Entregamos a nossa vida em tuas mãos,
pedimos a unção do Espírito Santo, pedimos que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor Adevaldo. Deus te abençoe, viu, amado? Amém, pastor Wagner. Ricamente. Vocês têm percebido aí algumas alterações das nossas telas aqui? Não parece ser apenas uma questão técnica, não. Mas não se incomode, tá? A gente vai cuidando aqui para que tudo saia da melhor forma possível. Tá bom? Obrigado, pastor. Deus te abençoe aí, viu? Tamo junto na missão. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Irmã Margarete, dá um pulinho aqui, amada. Tudo bem? Abre o seu áudiozinho e vem falar comigo aqui, irmã Margarete. Bom dia, pastor Wagner. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, graças a Deus. Tudo bem, querida? Como é que você está? Tudo bem, pastor. Deixa eu só colocar você comigo aqui. Vocês perceberam a mudança, tá vendo? Essa mudança que está aparecendo a irmã Celina Cabral agora, não foi feita por ninguém oficial da sala, né? E vocês percebem que todas as mudanças feitas pegam teto, pessoas que não estão numa posição adequada, espaço vazio, né? Já tem algum tempinho que isso está acontecendo. Então, eu peço que vocês orem. Caso isso seja uma interferência humana, que esse ser humanozinho que esteja fazendo isso, se for o caso, que ele se arrependa desse mal que está fazendo, tá bom? Amém. Amém. Né? E vamos lá. Irmã Margarete, bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor. Melhor do que mereço, melhor agora. Vamos conversar com a senhora, viu, amada? Obrigada. Muito bem. Nós conversamos um pouco ontem. A senhora está há quanto tempo já na sala aqui, convivendo nesse ambiente, experimentando as propostas que a gente tem oferecido para quem assiste, para quem adora nessas reuniões, né? Eu estou desde 13 de janeiro, então a gente tem 9 meses. 9 meses na sala. E como é que a senhora chegou até a sala? Eu recebi o link da irmã Ana Sergina, que é uma irmã muito querida aqui, da Igreja Adventista, e eu entrei, e depois ela mandou dia 13, e depois ficou uns dias sem mandar. E aí eu entrei a primeira vez, achei estranho, vi a pipoca, e falei, meu Deus, o que é isso? Mas fiquei curiosa, e aí quando ela voltou a enviar, e eu continuei entrando, e depois me tornei moderada do irmão Carlos Buch. Pronto, a senhora estava dizendo que a senhora recebeu o convite. Sim. E aí a senhora demorou a entrar no link, não? Não, no dia que eu recebi, no dia 13 de janeiro, eu já entrei. E já achei estranho, porque eu peguei o momento da pipoca e achei esquisito. Muito barulho, não entendi muita coisa. A irmã ficou uns dias sem me enviar, depois ela voltou a me enviar, eu continuei entrando, porque ela me falou que era uma coisa boa e tal, eu voltei a entrar, e com pouco tempo depois eu me tornei moderada pelo irmão Carlos Buch. O Carlos Buch é o seu moderador, né? Isso. Aquela bênção do Senhor, ele é uma bênção de Deus, querido. Ela disse que ele é uma bênção, né, irmã? O irmão Carlos Buch. Você sabe que ele está precisando de orações, né? O Carlos está com Alzheimer e tem orado muito, é um grande homem de Deus, esse rapaz. Uma bênção. Nos ajuda muito aqui. Então, a senhora é moderada pelo Carlos, já tem 9 meses aqui. A senhora me disse que é baiana, de Vitória da Conquista, né? Sim. Eu, na verdade, nasci em Itabuna, mas moro aqui em Conquista desde os 4 anos de idade. Então, eu sou conquistense de coração. A senhora falou de uma frase quando a senhora tinha 5 anos de idade e que a senhora olhou para o céu e disse uma frase que a irmã da senhora disse que informa para a senhora que a senhora fez isso, né? Com 5 anos de idade. E a senhora disse que tem uma sensibilidade, né, para ouvir o Espírito Santo. Já tem tempo na sua vida. Que frase foi essa que a senhora, quando 5 anos a senhora olhou para o céu e disse? Minha irmã relata que eu estava sentada na porta da frente da casa, né? Nós morávamos numa casa muito simples, e eu olhei para o céu e falei, essa noite, Deus está no céu e o céu está em Deus. E isso, assim, sempre me emociona quando eu lembro que eu disse isso, né? Porque como Deus é capaz de infundir o Espírito Santo na mente, no coração inocente de uma criança. De impressionar. A senhora tinha 5 aninhos, né? 5 anos. Olhou para a vasta imensidão do universo, para as estrelas, e disse, Deus... E a senhora percebeu Deus ali, né? Deus está no céu e o céu está em Deus. Uma criança de 5 anos, né?
Isso é extraordinário, queridos. Sabe o que é isso, irmã Margarete? Deus colocou a digital dele na gente. É verdade. Deus colocou a digital dele na gente. Escute o que eu vou falar para você. O ser humano pode ser o pior da espécie humana. Ele tem necessidade de um Deus. Todas as pessoas adoram algo. Mas não é porque essa pessoa quer adorar, é que ele foi criado para adorar, ele tem necessidade de adorar. E aí você escolhe a que adorar, né? Então, quando a senhora olha, irmã, com 5 anos para o céu, numa imensa escuridão, e a senhora vê Deus lá, sabe o que é? É a digital de Deus na senhora. Você que está me assistindo, me ouvindo aqui agora, essa palavra assistir tem que sair da cabeça da gente, né? Você que está adorando conosco aqui neste culto, você é a digital de Deus. Por isso você está aqui nessa manhã buscando. Você precisa adorar. Escolha adorar a Deus. Escolha adorar, né? A senhora me disse que tem... Como é que era o nome da mãezinha da senhora já é falecida, né? Lídia. Lídia. Um nome bíblico. É verdade. Que a gente só descobriu depois. Quem foi Lídia para a senhora? A mãe foi meu maior exemplo de vida, de amor a Deus, de amor às pessoas, de resiliência, né? Uma pessoa muito elástica, uma pessoa centrada em Deus, porque tudo que ela vivenciou e ser a pessoa que ela foi, para poder nos sustentar enquanto família, só realmente uma pessoa firmada no Senhor. Gostei da palavra elástica. Eu nunca tinha ouvido essa expressão usada para alguém, né? Elástica. Como alguém me escreveu aqui, irmã Margarete, pastor, essa palavra agressiva para o Espírito Santo, ela não seria inadequada? Não vejo o Espírito Santo sendo agressivo, né? Aqui, a semântica, o significado das palavras, elas sofrem, né? Mudanças, e elas podem ser aplicadas em vários sentidos, né? A palavra agressivo, no dicionário, diz assim, ó, que agride, envolve, revela agressão, ou que hostiliza ou provoca. Então, quando você pensa que o Espírito Santo pode provocar você, esse é o sentido da palavra, né? As palavras são bem legais, né? Ele pode envolver também, né? Pode envolver também. E a expressão agressão nem sempre tem a ver com violência, mas com impacto, né? Algo que me impactou, aquilo me agrediu de alguma maneira. Não quer dizer exatamente violência, de agressão física, mas algo que me impactou, né? Muito bem. Irmã, a senhora era da Igreja Católica, né? Sim. E era uma católica praticante, né, irmã? Muito. A senhora era líder de jovens. Como é que a senhora fundou um grupo de jovens católicos, é isso? Sim. Na minha adolescência, né, depois da segunda infância, eu me afastei, porque eu ia sempre quando era pequena com minha mãe. Aí, na adolescência, eu retornei à igreja e eu me envolvi muito, né? Me envolvi muito e acabei me tornando uma líder ali. E, junto com outros amigos, fundamos um movimento chamado JAPC, que é Jovens Andando para Cristo. E foi um momento, assim, muito bom e eu me dediquei, eu amava estar naquele meio, eu amava falar de Deus para os jovens, né? E isso foi me levando a outras decisões. Posso falar agora? A senhora gostava tanto desse ambiente que a senhora decidiu ser freira, é isso? Exatamente. A senhora foi para o convento mesmo. Como é que é o nome do lugar que a senhora foi? O nome da congregação... Na verdade, sim, eu experimentei 3, né? Porque eu estava querendo encontrar a congregação que mais se adequasse a mim. Então, eu fui procurar auxílio de um padre, muito meu amigo, e ele me orientou. Eu fui a uma determinada congregação, passei um período, mas percebi que não era o que eu queria. Eu trabalhava com escola. Fui a uma outra que também trabalhava com escola, mas também percebi que não era. E, por fim, encontrei uma, que é a Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena, que trabalham com escolas, com orfanatos, inclusive tem um orfanato na minha cidade. Então, foi com elas que eu me integrei e fiquei alguns anos ali, nessa vivência, né, no objetivo de me tornar uma freira. Que legal, irmã. Uma freira, né? É uma decisão, assim, bem intensa, né? Que é uma dedicação 100% exclusiva para a obra, né? Tem que amar mesmo, né? Tem que amar mesmo. Que legal. Mas aí parece que a senhora gostou de alguém e aí não deu certo, né? Teve que sair de lá. Não deu certo porque eu morava num colégio em Maceió, muito conhecido, o Colégio de São José, e 2 rapazes que trabalhavam na escola, eles tiveram interesse por mim, e um deles chamou a minha atenção, ele me revelou o interesse e isso mexeu comigo. Então eu decidi, falei, não tem como, se ele está mexendo comigo, eu não posso continuar aqui, porque eu não posso fazer 2 coisas ao mesmo tempo
e não posso trair meus ideais, né? Nem trair ao meu Deus, porque assim eu estava ali para servir a Deus, então eu não podia. Então eu decidi sair, né? E não continuar, dar continuidade. Não dava para negociar, não? A senhora ficar lá e dar um jeitinho de curtir o primo também? Não tinha jeito, não? Não. Aí foi no período que eu vim embora para Vitória da Conquista, de Maceió, não tive nada com esse rapaz. Foi um rebuliço, porque ninguém aceitava que eu tivesse que sair. Por que eu tinha que sair se eu era tão dedicada? E aí, quando eu vim para a Conquista, ainda fiquei mais um tempo com elas, aí surgiu esse primo. E um primo que eu não conhecia, não é primo acho que de 3º ou 4º grau, eu não conhecia, mas eu conheci e surgiu o interesse dele para mim, de vir para ele. Eu falei, pronto, agora é a cartada final, eu não tenho como dar continuidade, eu de fato vou sair. E como o senhor perguntou, aí não dava para fazer arranjos, né? Eu sempre tive muito isso em minha mente, eu acho que é a herança da minha mãezinha querida, de dedicar realmente, me dedicar integralmente àquilo com que eu me comprometi. Foi esse o exemplo que minha mãe me deu a vida inteira. Então, a senhora está ensinando para a gente que com essa decisão de não ser freira, não dá para fazer arranjo. Ou é o que Deus espera que a gente faça, e naquele momento, para a senhora, ou era ser freira, ou era construir uma relação com uma outra pessoa. Então, essas duas coisas não coexistem. Luz e trevas, né? Sim. Água e fogo, não coexiste. Então, a senhora está me ensinando hoje que na fé, aquilo que o senhor disse assim, ó, assim diz o Senhor, eu não posso negociar, não é isso? Sim, negociar. Princípio não se negocia, né? Sim. Aí foi um ribuliço, para a senhora sair de lá, foi um negócio... Foi um chororô meu, delas, das irmãs, das meninas que ficavam comigo ali na formação, né? E foi muito difícil, mas eu não tinha como negligenciar, né? Na verdade, as meninas nem sabiam por que eu estava saindo, né? Eu preferi não revelar, até para não estar mexendo com a cabeça de alguma delas, né? Simplesmente falei que não tinha como continuar. Eu acho que por isso também essa incógnita ainda deixou-as mais angustiadas ainda. Eu estou aqui pensando nessas pessoas que estão nos vendo agora, irmã, se tem alguém transigindo com sua fé, né? Negociando para tentar ficar com Deus e, ao mesmo tempo, se dar bem no mundo, no sentido de que esse se dar bem no mundo está em contraposição ao que Deus quer. Aí o crente fica dando um jeitinho, né, irmã, para trafegar nos dois ambientes, amado. Não tem jeito. Não tem jeito. É 100% com o Senhor. Não tem como negociar. A irmã fez. Não vou ser freira porque eu estou interessado em uma pessoa. Essas coisas não coexistem. Sua fé não pode trafegar em dois ambientes opostos. Ou é um, ou é outro. Não existe meio. Não existe meio. Né, irmã? É verdade, o muro já não pertence a Deus, né? Mas a senhora não se casou com esse primo, a vida seguiu, e a senhora, em 1997, conheceu seu esposo. Como é que é o nome dele? Adson. E a senhora me disse que ele é uma bênção, né, irmã? Ele é uma bênção, pastor. Eu só queria relatar aqui que em novembro de 96 eu fiz uma oração. Eu tinha um costume, eu tinha um caderninho onde eu anotava minhas orações. E eu fiz essa oração a Deus e pedi para ele um esposo. Falei, Senhor, eu quero que o Senhor coloque em minha vida um homem de Deus, porque eu não quero ficar namorando hoje, namoro de amanhã, mas eu quero uma pessoa para minha vida, que venha do Senhor, para que eu possa me casar de verdade. E aí, em fevereiro, né, 3 meses depois, eu conheci meu esposo. E... Eu lembro que a senhora me falou que a senhora não queria muito. Eu não quero sair, não quero conhecer esse moço, mas pintou uma seresta e, assim, do nada vocês foram sozinhas para a seresta, né? Estava tudo planejado para irmos em grupo e, de repente, sobrou só nós dois. Será por quê, né, irmã Margarete? Será porque Papai do Céu estava cuidando de atender a oração, né? Mas, de repente, a senhora estava meio com frio, né? E aí ele perguntou gentilmente, você está com frio? Aí a senhora disse sim. Aí ele abraçou a senhora pela cintura e tem 24 anos esse abraço, né? Exatamente. Que legal. Um abraço no seu esposo, viu, querida? Obrigada. Ele já saiu para o trabalho, mas depois eu vou pedir ele para assistir. A senhora tem filhos? 2 filhos. O nome Mateus e Davi. Mateus e Davi. Mateus e Davi. Um abraço para eles também, tá bom, irmão? Obrigada. Maravilha. A senhora continuou católica praticante e aconteceu um negócio interessante que eu queria compartilhar com os nossos amigos que estão aqui agora. Você tinha uma Bíblia em casa, né? Sim. E a família decidiu estudar a Bíblia juntos. Conta pra gente. Sim, nossa família tinha muitos conflitos, né? Por conta dos problemas do meu pai. E com bebidas, né? Comportamento. E aí meus irmãos acabaram assim, um pouco seguindo esse rumo dele. Tinha muita confusão, muita bebedeira, briga entre os irmãos, com meu pai, tudo. E aí a gente decidiu, na verdade, meu irmão mais novo, né? Que é mais velho do que eu, porque eu sou a caçula, e minha irmã mais velha, decidiram que íamos reunir a família todos os sábados à tarde para a gente orar pela família e aproveitarmos para ler a palavra. E assim a gente começou.
E nesse momento que a gente começou a ler a palavra, o Espírito Santo ele começou a nos revelar coisas através da palavra que a gente nunca tinha percebido. E aí a gente começou a entrar em um certo atrito com a nossa fé. Né? A gente começou a perceber algumas coisas em relação à idolatria, imagem de escultura, e a gente começou a se questionar. Só que, assim, em nenhum momento a gente foi afrontar a nossa fé. Né? A gente simplesmente falou, não, estamos entendendo coisas diferentes e a gente agora vai conversar com os nossos líderes e eles vão nos dar uma explicação que vai nos convencer e está tudo certo. E a gente foi realmente, buscamos, né, aqueles nossos líderes, os nossos padres queridos, que até hoje eu amo muito e tenho contato com eles, e com nossos irmãos católicos. E nós fomos procurá-los e o Espírito Santo moveu o coração deles de forma que eles foram completamente sinceros conosco. Eles disseram que realmente não era adequado as imagens de escultura e que... aí a gente questionou, então por que não muda? Aí eles disseram assim, não, mas são tradições que a gente não pode estar quebrando, porque senão as pessoas vão acabar abandonando a fé e tal. E a gente entendeu, né, o ponto de vista deles, mas aí continuamos ainda. Aí veio a questão do sábado. Quando chegou o sábado, a gente ficou mais de um ano, pastor, estudando o sábado, decidindo e saindo da decisão, decidindo e saindo da decisão. Porque um dia a gente achava que tinha que guardar, e a gente achava que não tinha que guardar o sábado, que era mesmo domingo, até que a gente decidiu realmente sobre o sábado e fomos conversar com eles também. E eles disseram para a gente com clareza que o dia de guarda era o sábado. Né? Que também o domingo era uma convenção da tradição católica e que o correto era o sábado. Né? Não foi sem resistência, né? Porque eu me lembro perfeitamente das palavras de um deles, que eu amo muito até hoje. Ele falou, vocês já estão com a mente tomada por isso. Aí a gente falou assim, mas não são homens que estão nos convencendo, é o próprio Deus, é a própria palavra. Né? E a gente nunca teve atrito, a gente nunca teve... ninguém ficou com raiva de ninguém, e eles entenderam a nossa decisão. Agora aí veio outra questão importantíssima, que foi agora, onde é que está a verdade? Onde é que está, meu Deus, essa igreja que guarda os seus mandamentos, que não comete a idolatria, onde é que está isso? Então a gente fez uma lista muito grande de todas as religiões que a gente sabia o nome e que existiam aqui em nossa cidade, e a gente começou a orar. Todas as semanas a gente orava no sábado para ver qual era a igreja que a gente ia no domingo, até a gente encontrar aquela que realmente fosse que o Senhor nos apontar. E a gente foi orando e fomos a diversas denominações, as mais variadas. E sempre o Senhor fechando as portas e mostrando para a gente, não é aí, não é aí, não é aí. E aí, um dia a gente tomou uma decisão, porque a gente queria ir todo mundo junto. Aí um dia a gente falou, não, vamos fazer o seguinte então. Fui eu até que sugeri, eu falei, vamos fazer o seguinte então. Cada um vai orar individualmente e vamos pedir ao Senhor que Ele revele a cada um qual é a igreja que deve ficar, porque vai que nem é todo mundo no mesmo lugar. O Senhor tem seus caminhos. E aí decidimos assim, e oramos. E pedimos ao Senhor. E Ele foi revelando a cada um de nós a igreja adventista de uma forma. Para uns Ele revelou um sonho, para outros Ele revelou através de outra pessoa, para outros Ele revelou através da própria palavra, e por fim todos nós nos tornamos adventistas. Eu achei, no comentário da senhora, nesta parte, muito interessante, a nobreza dos padres. Sim, eles sim. Foram muito sinceros, né? Porque vocês primeiro chegaram com a demanda das imagens, da adoração a imagens. E eles realmente vão convencionar que essa é uma tradição da igreja. Não está na Bíblia. A Bíblia não autoriza a adoração a imagens, né? E eles são muito claros. Realmente é uma convenção da igreja, uma tradição da igreja. O sábado vem de novo à tona, e aí vocês vão lá questionar o seu líder religioso, e eles são muito honestos, né? Gostei demais disso. Não, o sábado realmente é bíblico. Nós guardamos o domingo por convenção da igreja. A igreja entende que pela ressurreição de Cristo, tradicionalmente devemos guardar o domingo. Sim. Então, por isso, se guarda o domingo. E vocês entenderam eles também, e vocês foram buscar a verdade de vocês. Agora, uma outra coisa me chama muita atenção, irmã Margarete, sabe o quê? É que o agente, o professor de Bíblia de vocês, foi o próprio Espírito Santo, né? Porque vocês viram em família, em torno da palavra, orientados certamente por ele, irmã. Certamente orientado por ele. Que coisa extraordinária. O Espírito de Deus se movendo para salvar as vidas. Ele ama a sinceridade, ele ama a disponibilidade, irmã. Impressionante como ele gosta do ambiente das pessoas disponíveis. Ele vai lá na casa da senhora e é o professor de Bíblia de vocês. Sim. E aí vocês saem à procura e o Senhor mesmo que os levou à Bíblia orienta a família a respeito da decisão de vocês. Todos se tornam adventistas, a começar pela mamãe. E disse, eu não vou mudar a minha igreja, eu não vou mudar. Ela começou assim, né? Foi, ela falava, eu nasci católica, eu vou morrer católica, eu não vou me batizar em outra igreja, não aceito. E ela foi a primeira a se batizar.
Não é bonito isso, irmã? Eu acho legal isso. Porque eu não estou discutindo aqui caráter, eu não estou discutindo aqui salvo ou perdido, né? Existem irmãos na Igreja Católica, você que é católico que está conosco, estão perdidos. E existem irmãos na Igreja Católica salvos em Cristo Jesus. Verdade, verdade. Tem pessoas aqui na Igreja Adventista que estão perdidas. E tem pessoas na Igreja Adventista salvas em Cristo Jesus. Só quem sabe é Deus, né? Mas esses dois grupos existem. E a gente não está discutindo salvação e perdição, né, irmã Margarete? A gente está discutindo o que a Bíblia diz e o que a minha Bíblia ensina, e o que a minha igreja ensina. Se o que a Bíblia ensina está diferente do que a minha igreja ensina, eu tenho que questionar. Ou minha igreja está certa e a Bíblia está errada, ou a Bíblia está certa e a minha igreja está errada. Eu preciso avaliar isso. Eu preciso escavar. Nós não podemos servir a homens. Servir a Deus. E a palavra dele é a revelação, né, irmã? Uma bênção. Um abraço aos nossos irmãos católicos, esses abençoados, inclusive toda a base religiosa que a senhora tem da Igreja Católica, né, irmã? Sim, eu conheci Jesus na Igreja Católica, né? Eu tinha comunhão com Deus na Igreja Católica. Eu comecei a anotar minhas orações e conversar com Deus. Eu não era de rezar, pastor, nem quando eu estava no convento. Eu nunca gostei de rezar. Tem um relato que eu até fiz para o senhor, mas eu sei que a gente não pode se prolongar. Mas na hora do texto, eu não conseguia me concentrar. Porque eu só conseguia me concentrar se eu estivesse falando direto com Deus. E a reza não me trazia essa concentração. Não me convencia dessa comunicação, né? Não. Bom, a senhora se torna adventista, toda a família se batiza, e aí a senhora vem na caminhada cristã. São 18 anos de adventismo já, né? Sim. E dia 6 de setembro, 18 anos. A senhora chegou recentemente a uma conclusão muito difícil para nós. A senhora disse, pastor, eu entendi que eu sou carnal. Como é que isso aconteceu, irmã Margarete? Bem, pastor, eu comecei a perceber que... Primeiro que, depois da sala, o Espírito Santo ele fez um recurso tão grande na minha vida, ele me estruturou de tal forma que ele me mostrou que eu precisava entregar as rédeas da minha vida. Isso não é fácil, porque eu sempre tive muito controle. Eu sou a caçula da minha família, mas eu sempre fui líder da minha família. Eu sempre puxei todo mundo em determinadas coisas. Então, chegou um momento que eu percebi que eu fazia as coisas, que eu tinha toda essa força, mas que, apesar de fazer coisas para Deus, meu foco não estava em Deus. Meu foco estava em mim mesma. E aí foi um momento que o Senhor Espírito Santo, ele me sacudiu, né? Ele me desestruturou. Teve uma semana, pastor, eu falei, Jesus, eu vou enlouquecer, porque eu não consigo colocar mais nada no eixo. Jesus, eu não consigo, está tudo fora do eixo. Espírito Santo, me socorre, porque é o Senhor que está fazendo isso. Isso está me fazendo sofrer, eu estou perdendo o controle de tudo. Eu não estou conseguindo me organizar. Ele desorganizou minha mente, pastor. Ele foi profundo. E eu fiquei extremamente angustiada. E nessa desorganização, ele me fez ver, porque eu me achava, pastor, uma pessoa muito católica, muito crente em Deus, mesmo quando católica. Eu me achava uma pessoa muito centrada em Deus, muito religiosa, muito fiel. O Espírito Santo mostrou que eu não era nada disso, que eu aparentava ser. Então, eu concluí mais ou menos assim, em uma frase, né? As pessoas me viam sendo, eu pensava que eu era. E o Espírito Santo me mostrou que eu não era, mas que eu posso vir a ser espiritual. Ele me mostrou que eu era carnal. Porque, como eu já vi com os relatos na sala, e o senhor já tocou também no assunto várias vezes, eu fazia as coisas muito bem feitas, pastor. Eu me dedicava muito, eu sempre tive destaque na igreja. Quando eu me tornei adventista, no primeiro ano, eu já me tornei tesoureira da igreja, já me tornei líder de escola sabatina. Eu já tive destaque pelo que eu sabia, pelas minhas capacidades. Mas não era para Deus. Eu estava em evidência. E o Espírito Santo me mostrou isso doeu demais, isso foi cruel comigo. Eu falei, Senhor, como o Senhor é cruel comigo? Mas como eu precisava dessa crueldade. Como isso é agressivo, né, irmã? Como isso é agressivo, foi muito agressivo, muito agressivo. Mas como eu precisava dessa agressão, pastor, como eu precisava desse impacto, para eu entender que eu não sou nada, mas que ele é tudo. A Ifigênia, ela coloca uma frase no status dela, não sei se foi no status que eu vi, que ela escreve assim, ó, eu era cega, agora eu vejo. Adriano, a Ifigênia escreveu assim, ó, Adriano, você que está me vendo aí, ó, presta atenção, ela diz assim, eu era cego, agora eu vejo. Porque a senhora vê algo na senhora, irmã, que nem mesmo a senhora via. Sim. Completamente cega, pastor. Completamente cega. Dói, né, irmã? Doeu muito. Mas, assim, a sala me levou a fazer essa oração a Deus. Eu falei, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero a profundidade, eu quero mergulhar naquela água onde a gente só pode passar a nada.
mesmo que doa, pode rasgar. Quando eu percebi que o Espírito Santo estava querendo rasgar, eu falei, rasga, Espírito Santo. Eu sei que vai doer, eu sei que vai ser cruel, mas faça, porque eu não quero ficar na superfície, porque eu não quero ficar aqui nessa terra para perecer. E quais foram as mudanças que a senhora percebeu que, com esse reconhecimento de quem a senhora era, e agora quem a senhora deveria realmente ser? Sim. Sob a ótica e a lupa do Espírito Santo, não da senhora? Quais as mudanças ocorreram? Uma coisa, eu botei algumas coisinhas aqui só para exemplificar essas mudanças, né? Um dia, eu fui fazer um lanche, e eu fui orar pelo lanche. E quando eu fui orar, o Espírito Santo falou, você vai orar por esse alimento? Eu não estava comendo nada impuro, eu não ia comer nada impuro, pastor, mas não era saudável. E aí eu ia orar novamente, Espírito Santo, você vai ter coragem de orar e pedir a bênção do Senhor para este alimento? Pastor, aquilo me desmontou. Eu falei, Jesus, eu não vou poder orar por isso, a não ser que eu decida comer algo mais saudável. Então, isso me tocou profundamente. Falei, Jesus, que o Senhor está transformando. Espírito Santo, o Senhor está fazendo a obra, está acontecendo. E toda vez que eu percebo que está acontecendo, eu me emociono com ele. Eu falo, está acontecendo, é muito bom, é muito ruim, mas é muito bom. É muito ruim, porque a carne é luta. Pastor Davi, agora a irmã Margarete me deixou. É ruim e é bom, irmã? Como é que é esse negócio? É ruim, é bom. É ruim porque, assim, você lutar contra si mesmo, pastor, contra a sua própria carne, não é fácil. Mas é bom mergulhar no Espírito e sentir que Deus está comandando a nossa vida, que a salvação para mim, tão miserável, pecador, do jeito que eu sou a salvação, ele está agindo em mim. É quase inacreditável, por isso é bom. Irmã, a senhora descobriu a chave da reforma. A senhora descobriu a chave da reforma. É avivamento, é receber o Espírito Santo e ativar as faculdades que estavam mortas. Elas são ativadas. Sim. E a senhora passa a perceber a voz do Espírito Santo na sua consciência claramente e através especialmente da palavra de Deus. Sim. Isso que aconteceu com a senhora, irmã, é a verdadeira reforma de saúde. Amém, amém, amém. Ele perguntando, você vai comer isso? Você vai ter coragem de orar por isso? Você vai orar por isso. A senhora não ouviria, se a senhora não tivesse dito assim, Espírito Santo, Senhor Jesus, Deus eterno, eu quero mergulhar em águas profundas, onde só há nada, eu quero perder o controle. O controle aí. Aí quando você vai comer, você vai ir. E se a senhora está realmente suscetível à voz, a senhora vai deixar de lado. Irmã Margarete, vai acontecer com tudo. Amém. Você vai assistir isso daí? Não. Já está acontecendo, já está acontecendo. Junto você comigo, vai ouvir isso. Junto comigo, não. Você vai ouvir isso, Nana. Junto comigo, não dá, amigão. Você sabe que a gente não partilha desses ambientes aí. A reforma vem por isso. Porque a palavra, seja ela na consciência, ou a palavra escrita, ou ela enviada de alguém, ela toma proeminência. Porque nós estamos a serviço dessa influência. Nós nos permitimos mergulhar mais profundo. Isso é reforma. E mais bonito, pastor, é que quando o senhor coloca assim que nós nos permitimos, não somos nós, é ele. Ele faz tudo, né, irmã? Ele faz tudo, é muito lindo, ele faz tudo. É porque ele dá o desejo de você querer e ele te dá o poder para executar esse desejo que você permitiu que ele criasse no seu coração. É lindo, irmã. No final, a gente só recebe o benefício da salvação. Todo o prejuízo foi o nosso Deus que levou o pecado sobre si mesmo, né? Jesus era no nosso lugar. Que lindo isso, né, irmã? Compreender isso é muito legal. É muito bom. Pastor, ainda na sequência do que eu estou percebendo que ele tem feito, ele colocou em minha mente uma frase do Espírito Santo. Nos momentos que eu estou assim, que eu sinto que a carne quer inflamar, né? Eu olho para ele e digo, você está vendo, Espírito Santo? Você está vendo o que está acontecendo comigo? Você está vendo o que eu quero fazer, Espírito Santo? Eu clamo ele, eu falo, Espírito Santo, você está vendo o que eu quero fazer? Você está vendo minhas pretensões, isso aqui, você está vendo em que eu estou pensando? Eu fico conversando com ele o tempo todo. Eu falo, meu Deus, deixa eu rir de mim, porque eu converso tudo com o Senhor o tempo inteiro e às vezes eu faço graça comigo mesma e falo, Deus deve estar rindo lá de mim. Mas ele me trouxe uma frase, que ninguém sai perto de mim sem esperança. E isso remete ao amor que a gente aprende aqui na sala. Né? Porque a gente amando, a gente traz esperança para a vida do outro. Seja através de uma palavra amiga, seja através de uma oração que a gente manda um áudio, seja através de uma ajuda a alguém que está precisando, em qualquer sentido. Né? Como aquela comunidade do amor que a gente viu ontem. Né? Então, ninguém pode sair de perto de quem tem Jesus sem esperança. E ele disse isso para mim, ninguém pode sair de perto de você sem esperança. Não negue o seu amor para as pessoas, não negue. Isso é tão original, irmã. É tão original. O Espírito Santo ama salvar pessoas, né? E ele diz para a senhora assim, ó, está mergulhando em águas profundas, dona Margarete? Sim, senhor. Então, ninguém vai sair de perto de você sem me conhecer.
Extraordinário isso, né? É tão essencial isso. É tão essencial isso. Ele descentraliza, né? Ele tira a gente da gente mesmo e nos oferece às pessoas. Ele me arranca de mim mesmo para me oferecer para as outras pessoas. É uma replicação. Cristo disse assim, né? Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno do meu reino. Jesus disse isso. Então, quando o Espírito Santo ele entra e faz toda essa organização, porque estava bagunçado antes, ele está organizando agora, ele também te oferece como carne e sangue, irmã. Ele também te oferece como carne e sangue. É extraordinário isso, né? A senhora mandou um áudio de oração para uma pessoa e depois teve que pedir perdão para essa pessoa. Vamos dar aqui e a gente passa para a parte final do testemunho. Sim. Foi solicitado na sala, né, que a gente enviasse áudio de oração, que a gente revelasse o nosso amor por alguém, e especificamente com áudio de oração para essa pessoa. E eu mandei para uma pessoa muito próxima a mim esse áudio de oração, pedindo ao Senhor por ela e tal. Fiz uma oração muito, muito pertinente, e a pessoa ficou muito feliz. Mas logo depois eu tive um atrito com a pessoa, eu julguei a pessoa e na verdade, eu tive uma conversa com a pessoa e eu fui muito grosseira com ela, né, em determinado aspecto que eu não concordo da vida dela, só que eu falei, meu Deus, o Espírito Santo ficou, vem cá, como é que é isso aí? Você mandou aquele áudio de oração para essa pessoa, você mostrou para a pessoa que você está vivendo uma nova vida ao meu lado, e de repente você faz isso, você jogou por terra tudo aquilo que você fez naquele áudio, que tocou, moveu tanto o coração daquela pessoa. E o Espírito Santo falou assim, agora você vai pedir perdão para a pessoa. E aí agora eu relutei, pastor, eu relutei muito, eu me debati. É como o Paulo falou, eu estava ali recalcitrando contra o aguilhão, mas ele queria penetrar minha carne de qualquer forma, e o Espírito Santo você vai, meu Deus, eu não vou ter que, o Senhor não tem condição, o Senhor não pode, ele vai, você vai pedir perdão. E aí eu pedi perdão à pessoa, né? A pessoa ficou grave, falou que não tinha ficado chateado, e houve paz, né? A paz se estabeleceu. A senhora ouviu o comando, né? Eu ouvi o comando. É difícil a gente obedecer, porque no momento que o comando vem, a carne se inflama logo e fala, não, isso aí já é demais também, mas o Espírito Santo, ele insiste. Quando a gente começa a mergulhar. Águas profundas, irmã. Águas profundas. Deus seja louvado, irmã. Amém, amém, amém. Eu permitir que ele produza esse desejo de serviço na senhora, né? Ele que produz isso. É verdade. Agora, para a gente fechar aqui, para os irmãos olharem e dizer assim, quer dizer que agora é tudo isso aí, vai ser sempre assim, vai... A senhora sofreu um golpe duro nessa busca, né? Que foi uma atitude que seu filho tomou. Fala para a gente. Quando eu comecei a me envolver, de fato, na sala, assim, logo na primeira, segunda semana, eu comecei a perceber que o Espírito Santo ia mover as peças, como o Senhor sempre fala, né? Eu falei, ele vai mover. E eu falei, Senhor, eu estou à disposição, pode mover, do jeito que o Senhor achar. E eu falei, eu sei que vai haver sofrimento, porque na causa do Senhor ninguém entra sem carregar a cruz, né? E aí, eu não sabia que ia ser dessa forma, mas poucos dias depois que eu comecei na sala, meu filho mais novo me chamou para conversar, e ele me disse que não cria mais como eu creio, como nós cremos, né? Ele nasceu na igreja, mas que ele não tinha a mesma fé que eu mais, e que não fazia mais sentido para ele a igreja, e até algumas coisas relativas a Deus não faziam mais sentido. Então, isso me derrubou, pastor. Isso me jogou no chão, eu fiquei arrasada. Eu falei, Espírito Santo, eu sabia que o inimigo ia se levantar, mas eu não sabia que o golpe seria tão profundo. Porque ele era um menino extremamente envolvido com tudo na igreja, quando mais novo. Na adolescência tem aquela fasezinha realmente que eles ficam um pouco mais, né, arredios, mas eu jamais imaginei ouvir isso do meu filho. Ele não tinha mais a mesma fé que eu, que ele não acreditava mais nos princípios nos quais ele foi criado. Isso me chocou profundamente, me deixou arrasada, mas eu falei, olha, filho, eu conversei com ele. Eu falei, olha, meu filho, tudo que você está me dizendo está ferindo profundamente no meu coração. Eu chorei muito, muito um dia diante dele e falei que estava me ferindo, mas que era uma fase que ia passar. E que um dia ele ia me dizer, mãe, tudo passou e eu estou de volta. Porque ele foi gerado para Deus. Antes mesmo de ser gerado, eu orava para que o Senhor se me desse a graça de conceber que eu queria filho varão. Eu sempre quis ter filhos homens. E Deus me ouviu. E que seriam dedicados ao Senhor. Eu falei, meu filho, e eu falei isso para ele. Eu fiz essa oração e eu sei que Deus me ouviu, meu filho, quando ele me trouxe você, quando ele te trouxe homem como eu havia pedido. Ele vai cumprir o restante da promessa. Ele ainda está fora, seu filho. Ainda está. Então, a cena que nós estamos descrevendo... Mas, assim, pastor, eu continuo contando a lição dele toda. A lição dele continua insistindo. Ele não aceita, ele não quer, mas eu estou aqui todo trimestre para a lição. O convite precisa ser feito, né? Então, a cena, para a gente descrever para a Priscila, descrever essa cena para a Suzana Alves, né, Suzana? Descrever ele para o Dorival, que está segurando a cabeça com a mãozinha dele. Meu Deus do céu, isso vai acontecer comigo também? É assim, irmãos, ó. A cena é essa.
A irmã descendo em águas profundas e o filho deixando a fé. A irmã descendo para águas profundas e o filho soltando a mão dela e deixando a fé. Quando você decide, de fato, mergulhar em águas profundas e perder o controle, se prepara, meu amigo. Se prepara. Os contragolpes virão. As dificuldades, elas virão, queridos. Nós estamos em uma batalha. Ou você acha que o inimigo vai perder a nossa vida e vai ficar lá olhando de camarote? Ele vai tentar a todo custo que você desista da sua mais importante decisão, que é perder o controle da sua vida. Então, pastor do céu, eu estou mergulhando aqui, está tudo de cabeça para baixo. O Senhor vai organizar tudo. O Senhor vai organizar tudo. Tenha paciência. Só fica aí no lugar, só não desiste. O Senhor vai organizar tudo de novo. É porque é uma guerra, irmão. Não esqueça disso. É uma guerra. É hora de sangrar mesmo. É hora de passar pela turbulência. É hora de passar pela dificuldade. Depois a coroa da glória vem. Depois, Sâmia, o galardão vem. Depois as dores serão substituídas por risos de alegria, porque estaremos diretamente diante da glória do próprio Deus. Então espera só, viu, Laodiceia? Vai acontecer, filhinho. Vai acontecer. Vou aprender a sofrer, viu, minha velha? Vai dar certo, cara. Vai dar certo. Entra, Nilma. Entra em águas profundas. Não evita. Se tiver dando problema, ora. E entrega na mão do Senhor. Ele está aí para sustentar a gente. Mas não desiste. Vai cada vez mais profundo. Vai cada vez mais profundo. E você cada vez mais vai ser orientada pelo Senhor. Agora lembra, alguns que foram profundos, o Senhor indicou o caminho da própria morte. Significa que nós vamos passar por tribulações. Mas o nosso Deus vai devolver alegria plena para nós, né? O Senhor vai cuidar de você. Hoje a senhora ora pelo retorno do seu filho, né, irmã Margarete? Todos os dias, pastor, todos os dias. E a senhora quer desistir dessas águas profundas? Não, até porque eu não tenho mais como desistir. Eu vou te falar aqui, sabe? Uma coisa que eu anotei aqui para falar, no final do vídeo eu vou dizer isso. O Espírito Santo, pastor, ele está me cercando por todos os lados. Ele é insaciável. Pastor, é incrível. Como todo lugar que eu vou, alguém toca no Espírito Santo. Eu vou para a igreja, as pregações, elas todas estão sendo voltadas para esse foco. E eu tenho aproveitado essas oportunidades. Inclusive, semana retrasada, eu fui lá na minha igreja, um irmão foi pregar. Veja o agir do Espírito, como ele está cercando a gente por todos os lados. A não ser que a gente, de fato, desista e não queira mais. Mas, por ele, o trabalho vai continuar. Eu fui para a igreja e aí um irmão chegou para pregar. Eu perguntei o nome dele. E aí, fui lá, a seleção, e a gente chamou para pregar. Ele foi pregar. Quando ele pregou sobre o Espírito Santo, sobre a importância da gente se aprofundar no Espírito. Falei, esse irmão é da sala 57, eu tenho certeza absoluta. Quando concluiu a pregação, eu fui conversar com ele, perguntei se ele conhecia a sala 57. Ele, não, irmão, nunca ouvi falar. Falei, pois o senhor me dê seu número, porque o senhor é da sala 57 sem saber ainda. Eu vou te passar o link. E eu comecei a passar o link para esse irmão. Agora, imagine o Senhor. Que quando, foi mais tarde, eu mandei um oi para ele salvar, e ele me falou, irmã, eu não pregaria na igreja sua hoje. Houve uma confusão, eu ia para uma outra igreja, e confundi, foi para sua igreja. Falei, não confundiu. Não houve confusão, não. O Senhor moveu as peças, eu tinha que estar no Jurema hoje. Entre na sala 57, você vai entender o que eu estou falando. E eu estou mandando esse link para ele todos os dias. E ele olha o link, eu creio que ele esteja tentando. O nome dele é irmão Washington, um abençoado do Senhor, um homem cheio do Espírito Santo. Que quando mergulhar aqui, não vai sair nunca mais. Então, o Espírito Santo está cercando. Ontem, o pregador da Semana de Lenço falou do Espírito Santo, da necessidade que a gente tem do Espírito Santo. É um jovenzinho teologando, em 28 anos. Ele falou que não... Eu perguntei se ele já participava da sala. Ele falou assim, não, eu não conheço a sala. Eu falei, você precisa conhecer, vou te mandar o link. Ele falou assim, você não está enganada, meus pais estão participando. Eu falei, pronto, pegue o link com eles. Você precisa entrar. Mas o Espírito Santo está movendo. Margarete, essa igreja é de Deus. É a menina dos olhos de Deus. Frágil, defeituosa, como possa parecer, esta igreja é a menina dos olhos de Deus. Ele prometeu que ele vai... Desculpa, que ele vai provocar um rebuliço aqui dentro. Sim. Vai sacudir toda a estrutura. Menina dos olhos de Deus. Esse mover do Espírito está em muitos lugares. É Deus se movendo no tempo, como ele prometeu. Virginia,
Edneuza, as promessas do Senhor se cumprem, filha. Se está difícil, marcha, irmã. Está difícil, caminha, não para, não. Então, vamos orar agora, viu, irmã Margarete? Sim. E no nosso momento, eu quero agradecer a senhora, viu? Eu que agradeço, pastor. Eu esqueci de falar do pastor Ivo, meu querido. Amo você, pastor Ivo. Você é uma bênção de Deus. A sua presença me deixa... Ai, irmã Margarete, ama a sua risada, pastor Ivo. É uma bênção. Uma delícia, né, irmã? Uma bênção. Eu tenho 4 coisas para dizer para a senhora, amada. Eu te amo, viu, irmã? Eu preciso também te amo, pastor Wagner. Amo todos vocês da sala. A senhora é a parte visível de Deus. Vocês são a parte visível de Deus para mim. Mais em Deus porque a senhora existe, viu, amada? Creio muito mais em Deus porque cada um de vocês existe. Porque a irmã Ana existe. Ontem foi tão bom ver a vozinha dela ao fundo do telefone, enquanto nós conversávamos. Foi muito bom, eu amo. Diga para ela. Continue descendo nas águas profundas, porque a senhora poderá trazer como resultado o filho da senhora de volta. Amém. Mas se porventura ele não voltar, e pode acontecer, essas mesmas águas curarão a senhora. Amém, eu creio. As mesmas águas curarão a senhora. Amém. Vamos orar então, queridos? Bom. Oração e pedir ao Senhor que nos acompanhe no restante desse dia, tá bom? Você aí se ajeite que a gente vai orar, tá bom? Que bom termos esse momento aqui e compartilharmos momentos tão legais, importantes, como espirituais, como esse que nós passamos agora. Vamos orar, então. Santo Deus, nós estamos em Tua presença, Pai. Vamos enterrar nossa reunião orando. Depois de ouvir o testemunho dessa Tua filha, e ver como o Senhor age de forma extraordinária para salvar cada ser humano. Desde ela olhar para os céus, com 5 anos de idade, e reconhecer naquela grandeza própria. Extraordinária. Deus está no céu e o céu está em Deus. Logo depois o Senhor move a família em torno da Bíblia. Foi extraordinário. Uma família inteira de católicos em torno da Bíblia, estudando, influenciados pela tua voz a palavra que liberta, sara, que redime, limpa, que transforma a palavra de Deus. O resultado foi que eles encontraram as revelações de Deus na palavra e foram fiéis à palavra de Deus. Verdade. O Senhor aconchegou a Bíblia para o 7º dia com a sua família. E mais uma vez o Senhor reedita esse encontro que a família teve agora com muito mais profundidade ainda. Quando a irmã olha para si mesma, enquanto as pessoas viam nela espiritualidade, ela enxergou em si mesma carnalidade. É quando nós nos vemos sobre a lupa de aumento do Espírito Santo e conseguimos, de repente, avaliar as intenções do que fazemos e por que nós fazemos isso. Ainda hoje, o pastor Edivan levantou uma questão muito importante, que são as nossas intenções por trás do que nós fazemos. Até uma simples selfie pode ser pecado. Depende do porquê nós fazemos isso. E como o nosso pastor disse de forma muito sábia, temos que guardar o nosso coração nessas coisas, porque a linha é muito tênue. O Espírito Santo fez a irmã olhar para os motivos e movimentava a irmã em suas ações. Deus, a cada um de nós aqui, nesta manhã, avalia nossos motivos. Eu estou aqui agora conduzindo este culto de adoração. Por que eu estou fazendo isso? Por quê? Me ajuda a ver se há algum tipo de intenção por trás disso que não seja glorificar o teu nome. Deus, me repreende. Me repreende, Senhor. Esse lugar aqui precisa e deve ser ocupado apenas para a glória do Senhor. Faz com que cada um de nós que aqui estamos esta manhã, Deus, olhemos com a lupa de aumento do Espírito os motivos do nosso coração. Sim. E que tudo que nós fizermos, Deus, tudo que nós fizermos para ser realizado, qualquer ato, seja Cristo, aquele que é visto. Cristo, aquele que é visto. O Senhor Espírito Santo esquadrinha nosso coração. Ele sabe quem nós somos. Só um ser humano à semelhança do Senhor Jesus herdará o reino de Deus. E esta semelhança só pode vir mediante o batismo diário do Espírito
Esse mesmo Espírito que é recebido todo dia nos remete a Cristo e à justiça dele. E em Cristo somos edificados sobre a rocha. E, ao mesmo tempo, em Cristo somos quebrados sobre a rocha. E o que a irmã Margarete sofreu foi quebrantamento sobre a rocha. Eu vou te mostrar quem você deve ser mesmo. Mas aos meus olhos, Margarete, aos meus olhos, a irmã se permitiu. E hoje ele está sofrendo a influência direta do Espírito. Você vai orar por esta alimentação. Você realmente vai colocar esta roupa. Você realmente não vai pedir perdão para quem você agrediu. Você realmente não vai cuidar do necessitado. É isso mesmo. E quando a gente se submete a esse tipo de comando, vamos para águas profundas, onde o dia começa de um jeito, pode terminar de outro, absolutamente diferente. E como a irmã Margarete disse, Senhor, isso é bom e é ruim. É bom e é ruim porque causa a alegria do reino, porque estamos vendo a mudança em nós mesmos. E é agressivo porque está cortando lugares que a gente mesmo gosta. Pecados, talvez, que a gente cometa, que nos dê prazer. Hábitos já adquiridos há tanto tempo que teremos que deixar. Senhor. Teremos que deixar de ser reconhecidos como habitantes desta terra para sermos reconhecidos como passageiros nesta terra, moradores de Jerusalém, emprestados aqui, apenas emprestados. Nenhum de nós que aceita Jesus Cristo mora nesta terra. Nós somos apenas peregrinos, carregando a cruz que o Senhor nos ofertou quando aceitamos Jesus como Salvador. Apenas peregrinos emprestados. E aí, como peregrinos emprestados, revelar Jesus. Ouvindo a voz do Espírito todo dia, trabalhando, martelando, ciselando, dando forma àquilo que não tinha nenhum. Eis que a terra estava sem forma e vazia. Assim é o ser humano sem Deus. Sem forma e vazio. Quando ele entra para dar forma, vai ter que organizar toda a bagunça carnal para uma organização espiritual. Isso significa novo nascimento. A morte do eu. O abandono de si mesmo. Não a vaidade, não ao orgulho, não a presunção, não às luzes, não a querer aparecer, não a qualquer tipo de disputa, de inveja, de desejo de proeminência, não, nada disso. Apenas o reino de Deus. Apenas Jesus Cristo. E nós devemos estar preparados, Senhor, porque quando tomarmos essa decisão, vamos sofrer algumas perdas. O filho da irmã chegou e disse: mãe, eu não creio mais. Eu não sou mais adventista do sétimo dia. Eu não tenho mais a mesma fé que a senhora. Imagina a dor do coração da tua filha. Ver do seu filho precioso dizer que já não crê mais no Jesus que ela tanto ama. Enquanto ela está descendo águas profundas. Esse é o conflito, ó Deus, que nós temos que passar por ele. É o conflito que nós temos que passar por ele. Mas depois das águas profundas, o Senhor vai ter o momento em que Ele nos encontrará e curará todas as feridas, reparará todas as brechas, enxugará todas as lágrimas e, abraçados a mim e a cada um desses amados que estão orando comigo agora, Ele vai dizer bem no ouvido: que bom que você suportou todas as aflições. Eu sabia que nós iríamos terminar assim, abraçados. Abraçados. Se tem alguém aqui nesta sala hoje, ó Deus, sofrendo porque está mergulhando em águas profundas, abraça teu filho, Senhor. Abraça tua filha. Abraça essa família. Abraça esse jovem. Abraça esse pastor, ó Deus. E faça-nos ver que o final e o início de uma nova caminhada é abraçados com o Senhor, onde todas as nossas feridas serão curadas, as nossas dores eliminadas, e a alegria do reino para sempre inundará nosso coração. Que o Senhor seja louvado e glorificado por tudo, Senhor. A Ti toda honra e toda glória. Só o Senhor é Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 E aí, irmão, preparado para o novo dia, irmão?
Preparado para o novo dia, irmã Margarete? Sim. Amém, né? Deixa eu ver se tem mais gente preparada para o novo dia aqui. Deixa eu ver. Pastor, não posso continuar, pastor, porque por causa do meu horário, já tenho que entrar na sala virtual, mas desejo a todos um bom dia com alegria, que o Senhor abençoe a todos. E no domingo eu sempre estou mais disponível, a gente pode ficar na pipoca. Fiquem com Deus, eu amo todos vocês, eu te amo muito, pastor Wagner. Amém. Eu amo muito o Espírito Santo de Deus que te moveu e moveu outras pessoas junto com você para criar esse movimento, para nos levar aos pés do Salvador. Deus abençoe todos vocês. Olha quanta gente preparada aí para o novo dia, ó, que linda, cara. O rostinho dessa galera linda aí, ó, tá vendo? Gente, como vocês são lindinhos e fofinhos, viu? Olha aí, ó. Pessoal, todo mundo na bênção, né, irmão? Que lindo, né? Olha aí. Deus seja louvado, viu, pela sua vida e pela sua presença, viu, amado? Olha você aí, ó. Pastor Moreira lá dentro do carro, lá, ó. Coisa linda, né, irmãos? Bom dia com alegria, viu, servo de Deus? Bom dia com alegria! 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 Daniel de Jiquié, Bahia! Com alegria! Um abraço, meu querido! Bom dia, Dani Carvalho! Para meu fofinho lindo! Bom dia com alegria! Cadê Maurílio, gente? O mascote da sala 57. Cadê você, Maurílio? Aparece aí, Maurílio. Bom dia com alegria. Daniel de Jiquié, Bahia. Daniel de Jiquié, Bahia. Bom dia, Elma. Bom dia, irmão Elma. Bom dia, na sala em peso, graças a Deus. Dia com alegria. Daniel de Jiquié, Bahia. Bom dia com alegria. Cadê meu fofinho lindo? Bom dia com alegria. Eu também sou do dia. Bom dia, Maria. Bom dia, Maria. Bom dia com alegria. Bom dia, pastor Wagner. Bom dia com alegria. Daniel de Jiquié, Bahia. Bom dia com alegria. Quem é o meu fofinho lindo? Cadê Maurílio? Até agora não apareceu. Será que está dormindo? Bom dia para todos. Bom dia, gente. Bom dia, Linda do Senhor. Com alegria. Bom dia. Criança linda, bom dia. Bom dia com alegria. Daniel de Jiquié, Bahia. Bom dia, 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 bom dia. Cadê Maurílio, meu fofinho lindo? Cadê Maurílio? Bom dia. Bom dia, Eu amo você, Bom dia, Liana. Do Wagner, eu estou esperando sua ligação. 2 meses. É só conhecer. Gente, você é presidente da Bahia Celeste. Bom dia, meu senhor. Eu vou sair. Bom dia, Irlanda. Adora linda. Parabéns pela Bom dia, Rogério. Moderador Rogério. Bom dia. Bom dia, alegria. Doutora Tiana, bom dia. Moderadora Tiana. Todas são uma bênção. Bom dia, alegria. Bom dia. Moderadora. Joyce, bom dia, Joyce.
Usa da igreja? Bom dia. Eu penso em Deus vivo, na cidade da Isso, linda. Bom dia, Revelia. Gelli, bom dia. Cadê Maurílio? Maurílio! Aí é nossa. Sueli, bom dia. Bom dia, alegria. Cadê o Maurílio? O povo lindo, bom dia, alegria. Mãe Lourdes, temos Maurílio, pastor Wagner. Cadê a Genine? Bom dia, Alex. Bom dia, Alex. Tudo Senhor. Lindo. Bom dia. Nada, hein? Águida, bom dia. Bom dia, Breno. Alegria. Bom dia. Delícia. Bom dia com alegria. Lindinha. Deus ama muito a senhora, dona Elba. Alice, bom dia, Edson. Bom dia, Bom dia com alegria. Bom dia. Contigo, amado. De Deus. Mais uma bênção, pastor. Bom dia, com alegria. Cadê Maurílio, meu fofinho lindo? Cadê Maurílio? Gente, chama o Maurílio aí, foi o que aconteceu. Bom dia com alegria. Bom dia. Oi? Bom dia com alegria, família. Bom dia, com alegria. A gente quer Bahia. Bom dia com alegria. Bom dia, casal lindo. Fofinhos, lindinhos. Alegria com alegria. Bom dia. Sai vigor do Espírito Família de Leite. Fabiana. É Maurílio. Maurílio, meu filho lindo. Maurílio aí, gente. Bom dia. Bom dia, pastor Marcelo. Você é o do Alegria. Bom dia com alegria, Daniel. Bom dia com alegria. Cadê Maurílio, gente? Chama Maurílio aí. Não, que a gente não ganha. Deus com alegria, Daniel de Chiquinha, Bahia. Maria Queiroz. Bom dia, Bom dia com alegria.
Bom dia, Ivanete. Bom dia. Bia. Gente, vamos ver aí, gente.